Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Pensa comigo. Eu conto histórias de quase outras pessoas quase que diariamente, mas isso não resolveu a sua objeção, né? Não por completo. A dúvida é ela. Ela não confia nela mesma em relação a esse negócio. E aí, o que você fala? Eu não sei se sou eu. O que você vai falar para ela? Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. O que você pode me ajudar hoje é me clarificar. Eu estou com várias linhas de raciocínio ou de avatar. Eu estou entendendo como avatares, tá? Como eu sou dentista, professor, eu tenho, acho que, quatro avatares. Eu tenho o meu paciente como um avatar. Eu tenho as pessoas como um todo, que eu posso, como dentista digital, ajudar todas as pessoas através de aplicativos de conhecimento, de venda desse conteúdo para todas as pessoas sem a minha presença. Eu tenho os meus alunos como avatar. E eu tenho os meus... Como? Alunos de quê? De que você dá aula? Alunos de odontologia, tá? Você dá aula numa universidade? Na Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Ah, que legal. Tá? E eu tenho os meus colegas como os avatares, que o meu profissional de marketing, ele já tem produto para isso, aí me estimula a vender para dentista, que é o que todo mundo está fazendo. Só que eu, tipo assim, eu estou vendo um insight em mim, que seria... O público principal seria eu descobrir como criar produto para o paciente, todos os pacientes. Né? Você pergunta quais as dores, né, do avatar. Né? Então, eu estava refletindo. Todo mundo, a dor do cliente é dentista é caro, dentista incomoda, dói, ir ao dentista. Então, o produto, prevenção, coisas que evitasse dele ir ou ir com menos frequência, seria coisas excelentes para as pessoas. Cara, que massa. Eu acho que seria excelente. Eu vou dizer que vender prevenção não é tão fácil quanto vender a cura. Vou dizer, vender vitamina C não é tão fácil quanto vender aspirina. Aspirina, o cara tá doendo, ele vai lá e compra uma. Mas pelo fato de você ter o Brasil inteiro como potencial cliente, é bom pegar um cara desse, de prevenção, quando ele sai do tratamento do dentista ou quando ele está fazendo um. Porque ele está sentindo a dor. E ele não quer sentir aquela dor nunca mais. Pode ser um excelente nicho. Vender vou chamar um dentista nunca mais, ou um dentista... Dentista nunca mais é interessante, tá? E eu não queria falar dentista nunca mais, porque eu acho que mesmo você prevenindo, você devia ir para fazer a revisão, né? Vai que... Sim, sim. Mas eu acho que esse tema pode ser um tema incrível. Eu nunca vi alguém fazendo, quer dizer que não tenha. Tá? E eu não queria me posicionar contra os dentistas deles, nem tipo querer roubar fisicamente. Eu não acho que você posiciona contra, não. Porque até os mesmos dentistas que eu fui, eles falam, Érico, ó, para você não ir mais, passa o fio dental, passa isso, passa aquilo, passa isso. Então, assim, o dentista, ele não quer que o cara sofra de verdade, não. Ele é um bom... Os que eu fui foram excelentes profissionais. Pelo contrário, eles tentavam fazer eu prevenir mais do que eu mesmo me prevenia. E
E a maioria deles são assim, ninguém quer fazer um buraco para depois ganhar dinheiro fechando, não. Eu acho que o dentista tem muito... Lógico. É um excelente ser humano, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer e você pode fazer na sua linguagem, deixar claro isso. Os dentistas vão te falar isso. Só que você vai criar um manual de... Tem várias coisas que não se ensina. Por exemplo, as pessoas falam, tem que passar fio dental todo dia. Não falam? Sim, claro. Mas não faz. Mas ninguém te ensina a ter o hábito. Estava falando com o primeiro colega que estava aqui, que eu li um livro que chama Hábitos Atômicos. Eu estou falando muito desse livro porque eu estou lendo esse livro, é normal. Já anotei essa referência. Cara, depois que eu li o livro Hábitos Atômicos, eu passo fio dental 20 vezes mais do que eu passava antes. Porque ele me ensinou a fazer a engenharia de criar o hábito, para que eu não necessitasse usar força de vontade para fazer isso. Porque eu estava fazendo na raça, às vezes, quando fazia. E tudo que é difícil, você faz pouco tempo. Dieta difícil, ótimo, por 2 a 3 semanas. Mas você não faz pro resto da vida. E aí ele ensina a fazer fácil. Se alguém pegar isso e ensinar o hábito de passar fio dental, tal que você não consiga não passar fio dental mais, ao contrário de tentar forçar você passar, bum, é um grande produto. E economiza uma grana. Já imaginou no seu Apple Watch, no seu braço, tá vindo os alarmezinhos do que você deve fazer nas horas certas? Pode ser um dos, como é que eu vou dizer? Uma das ferramentas também. E o fato é o seguinte, é um excelente nicho, eu acho. E eu falo isso com muito... Geralmente eu nunca recomendo as pessoas venderem... Não recomendo muito as pessoas venderem prevenção. Porque é mais difícil. Como marqueteiro, é mais difícil. Contudo, eu acho que... Porque poucos vendem, eu não sei, alguém que faz um bom trabalho ainda. Não quer dizer que não exista, eu só não sei quem faça. Um bom trabalho nisso pode ser um nicho fantástico das pessoas. Eu lembro como se fosse hoje teus e-mails chegando no início da tua aparição na internet, sabe? E eu olhava assim, porque tinha muito disso, né? Você via aqueles franco-atiradores, né, vendendo milagre, né? E eu olhava assim com a visão crítica de professor, né? E eu tinha colegas da área de informática, da área do meu software, que perguntavam: Aldo, você está aplicando isso? Aí eu digo, estou aplicando na sala de aula. Mas na minha vida, no meu consultório, onde eu devia ter investido mais, eu não apliquei. E hoje, só a última coisa que eu gostaria de falar, a minha clientela até abril do ano passado, agora dia 1º de abril fez 1 ano, ela era 95% tete a tete, sem nenhum anúncio. De abril, eu comecei a investir em marketing digital, com um rapaz aí de Florianópolis, que trabalha com a parte de PNL, de neuromarketing. Hoje, a minha estatística de clientes no consultório é 70% Google. Excelente. Não se vive mais hoje sem isso. Não se vive mais. Não sempre. E agora, quando voltar do Covid, a odontologia é outra. Na verdade, o mundo mudou, né? E a odontologia vai mudar drasticamente. Só para você ter uma visão crítica, tá? Os honorários de convênios vão ser derrubados. É impossível trabalhar. Tem honorários de convênio que não paga nem os EPIs que hoje são necessários para atender paciente. Hoje eu estou atendendo paciente, o consultório está fechado, e eu atendo no serviço público, em emergência de referência. E você, quando vai, ontem eu fui atender, sexta-feira, eu fui atender paciente com Covid, me chamaram. Quando me chamaram, olharam para mim e disseram: agora tu vai atender, cara. Aí eu digo: e aí? Esse paramente todo. Eu fui atender o paciente me sentindo indo para a guerra. Tipo assim, eu posso morrer, mas tenho que ir. E fui. Então, esse sentimento, em menor grau, vai existir na volta da vida da gente, nas atividades, principalmente na atividade de saúde e de contato com as pessoas. Então, isso eu estou falando para também as pessoas que estão assistindo começar a perceber que vai mudar a maneira de agir, de atuar na profissão. Isso vai ser bom, por um lado. Tá? Difícil, mas vai ser bom.
com certeza vai trazer um aprendizado melhor, uma valorização da profissão, porque senão vai ser impossível trabalhar. Como é que a pessoa pode trabalhar sem pagar os custos? Tá? Então, isso aí, esse recado eu aproveitei para dar e agradeço a você e estou torcendo aí para entrar no Fórmula dia 11 de maio, é? Dia 11 de maio. Tá bom, Érico. Obrigado aí, cara. Obrigado Tá? também a você. Eu queria passar um tempinho também te agradecendo pelo serviço que você presta à sociedade, né? Um paciente está com Covid, você abraçou a causa, se arriscou. É difícil. Se arriscou e foi lá, porque era o que você... Se arrisque e arrisca a vida dos meus familiares, do meu filho, da minha esposa, quando volta para casa, né? Exatamente. É duro. Obrigado pelo seu sacrifício, de verdade. É isso, é isso. Tamo junto. Tamo junto. Essa coisa da certeza, por exemplo, quando você pergunta isso, para mim, a incerteza que eu tenho tá, em primeiro lugar, baseado em mim mesmo. Eu penso assim, será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou conseguir aplicar? Eu tenho realmente muito isso, assim, muita desconfiança se eu vou conseguir fazer essa tanto de coisa que tem para fazer, né? E o outro ponto de incerteza que me pega é nessa relação, assim, a parte do tráfego, né? Tipo assim, ok, produzir conteúdo, um monte de conteúdo por dia, não é um problema para mim. Mas eu fico na desconfiança do tipo assim, tá, eu tô produzindo conteúdo, mas será que eu vou conseguir fazer com que as pessoas vejam meu conteúdo? Tipo assim, no momento eu tô bem do zero mesmo, não tô tendo assim grana para investir em anúncio. E mesmo que eu tivesse, eu fico também na insegurança de investir errado e de os anúncios e as copies não atraírem as pessoas. Então, essa falta de certeza também me dá essa coisa que para, sabe? Então, se você puder dar uma dica de como elevar o grau... Eu vou te dar umas dicas boas. Em primeiro, a coisa, eu queria que você ficasse super confortável com essa falta de certeza. Essa falta de certeza ou esse obstáculo, e algumas coisas que a gente chama de, no marketing, de uma objeção. E objeção parece... Objeção é uma dúvida, alguma coisa que te para e te deixa reticente. Gera a falta de certeza e faz com que você não tome um determinado passo. Certo? O que eu quero dizer para você, a primeira coisa que vai ser muito legal você entender é que existem as famosas objeções universais. Olha que interessante. O que são objeções universais? Eu vou chamar de objeção aqui só por motivos didáticos, tá? São alguma coisa que te para de tomar uma ação e é universal. O que significa isso? Uma objeção universal será que funciona? Né? O cara me prometeu isso, será que funciona? E quando você vê muita prova daquilo que funciona, né? Você já viu, sei lá, 1000 pessoas dando certo. Aí você fala assim, você quebra essa objeção. Você fala assim, eu entendi, funciona para eles, mas será que eu consigo? Então, não importa o que você vai vender ou não, alguma pessoa vai perguntar, uma hora ou outra, uma objeção universal. Será que funciona? Esse é o primeiro nível. O segundo nível que vai acontecer é quando ela vê que funciona, quando ela não conseguir ignorar que funciona, ela vai tender a ter uma segunda dúvida natural, que é essa que você tem. Será que funciona comigo? E por que eu chamo isso de objeção universal? Porque isso você tem com a fórmula, mas adivinha o que vai acontecer? Quando você for vender o que você vende, as pessoas vão ter essa mesma objeção. Então, então, por isso que eu quero deixar você bem confortável dizendo que isso é universal. Tá bom? Tá. Então, isso acontece não só com você, mas com todo mundo. E o mais estranho dessa conversa vai acontecer com seus clientes em relação a você. Então, só tentando tirar um pouco da perspectiva e te ajudando a refletir sobre essa objeção é o seguinte.
O que que você vende ou pretende vender assim, super assim, por forma bem alta, assim? Qual que é o seu produto ou serviço? Eu, eu já conversei uma vez com você aqui no 747, em janeiro, e você disse que gostou da minha promessa, que é realizar 3 desejos em um ano. Você consegue ver que quando você prometer isso para alguém, a pessoa vai falar assim, primeiro ela vai perguntar, será que essa parada da Dani funciona? Ela vai perguntar isso. Eventualmente ela vai ver um exemplo, dois exemplos, três exemplos, e ela vai falar isso. Aí ela vai falar, será que eu consigo? Ela vai ter essa mesma objeção que você está tendo, tá vivendo, ela vai ter. E aí a grande pergunta que eu te faço é, o que você vai falar para ela? Ó, o que você vai falar para ela? Ela vai chegar assim, mas Dani, será que eu consigo? 3 desejos em quanto tempo? Um ano. 3 desejos. Dani, eu entendo. O Érico consegue porque ele tem olho verde, nariz redondo. A fulana consegue porque o marido dela é assim. A ciclana consegue porque nasceu assado. Mas será que eu consigo? O que você vai falar para ela? Quando isso acontece comigo, a minha tendência natural é contar histórias, realmente, de outras pessoas e mostrar que essas outras pessoas também tinham dificuldades, que elas não. Mas é ela, você não conhece, sou eu. Será que eu consigo? Porque assim, pensa comigo. Eu conto histórias de quase outras pessoas quase que diariamente, mas isso não resolveu a sua objeção, né? Não por completo. E eu não quero que você se sinta culpada por isso. Mas quando você conta histórias de outras pessoas, não resolveu. Ela fala assim: "Ah, eu entendo, é com ela". E como é que eu consigo? O que você vai falar para ela? Bom, o que eu posso fazer da minha parte, como você diz assim, do meu 50%, né, é me colocar no máximo possível para ajudar ela, né? De não Mas deixar. eu não sei, não é você. Não é você. Eu entendo que você vai ajudar. Eu tô com dúvida de mim. Você tá entendendo que a dúvida, você não tem dúvida que eu consiga. Eu não acho que você tem dúvida que eu vou ajudar. Acho. Pode ser que seja uma outra objeção. A gente podia tratar. Mas a maioria das pessoas não tem. A dúvida é ela. Ela não confia nela mesma em relação a esse negócio. E aí, o que você fala? Eu não sei se sou eu. O que você vai falar para ela? Boa pergunta. O que eu vou falar para ela? Você sabe por que você não sabe o que você vai falar para ela? Hum, Porque você não resolveu isso em você. sim, total. Então, geralmente, e eu não falo isso com uma certeza, nem com uma acusação, é geralmente, quando a gente não resolve uma objeção para a gente mesmo, é improvável que a gente vai resolver para uma outra pessoa. A transformação geralmente começa em você. Você vive essa transformação, eu era assim, agora sou assado. E quando você vive essa transformação, você passa a passar para outras pessoas. Então a primeira parte é, enquanto você não resolver isso para você, esse dilema, você não vai ser mais difícil, não quer dizer que vai ser impossível, mas vai ser mais difícil você resolver para outras pessoas. E esse seu dilema é o dilema da incerteza. Você quer ter certeza. Ou você quer ter mais certeza. E quantas vezes na vida você não deixa de ter alguma coisa ou fazer alguma coisa porque quer mais certeza? Você quer ter certeza de casar e dar certo. Você quer ter certeza, mesmo que essa certeza não exista. Você sabe que eu enviei o Você tem tiro de alerta. é uma necessidade de certeza que você tem. Só que é o seguinte, nada, absolutamente nada de mais valor na sua vida vai vir com certeza. Você não. Nada, absolutamente. Se você for parar para pensar, nada de grandes saltos da sua vida veio com mais pura certeza. Para começar o casamento, para começar os seus filhos, você não tem certeza nem
Nossa, não vou nem falar, mas tem tanta incerteza com filhos que você não tem noção. Então, essa necessidade extrema de certeza, e eu vou falar o seguinte, eu preciso ter certa certeza, mas essa sua necessidade extrema de certeza vai potencialmente te roubar os 6 em 7. Porque certeza, eu tenho uma certeza. Uma certeza. Essa eu tenho certeza. Aqui não existe certeza. A vida é impermanente. De novo, a gente não tem nem certeza se a gente vai estar vivo amanhã. Isso tem. Né? A única pessoa que tem certeza não está aqui. Talvez o filho dele manje disso. Mas fora os dois lá, o que eu quero dizer é que você está procurando alguma coisa que não existe. E aí que você entra nesse loop, né? Nessa paralisia. Porque se você quer uma coisa que não existe, você vai ficar onde você está. Então, você vai ter que assumir o quê? Um risco. Nossa Senhora. Quando você casou, ou vai casar, ou foi casado, você não está assumindo uma certeza, você está assumindo um risco. A grande pergunta que você, antes de casar, a pessoa tem que perguntar a seguinte coisa: eu prefiro viver a minha vida sem casar sozinho ou ter a possibilidade disso dar certo? Se der certo, eu vou ter isso, 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 isso. Se der errado, o que eu vou perder? Vou ter vivido e vou perder. Tanto no casamento quanto nisso. A grande pergunta é, você tem que acessar o que você quer. Eu lembro que quando eu estava no banco, eu pedi demissão, eu não tinha certeza de nada. Porque certeza não existe. Em sua mais pura forma, não existe. Mas eu acessei o risco de eu passar 10 anos da minha vida não vivendo, me sentindo uma mola encolhida. Me sentindo que eu podia mais e não tinha. E eu preferia correr o risco de tentar e não dar certo do que no meu leito de morte me arrepender de não ter tentado. E aí que eu joguei meu chapéu do outro lado do muro e dei um jeito de pegar. Só que a única diferença desse risco, que eu estava falando até para o nosso amigo antes, é que esse não é um risco de roleta. Não é uma roleta. Você vai no cassino, você joga, aposta no vermelho, você não tem controle nenhum de influenciar a roleta. Nessa aqui, eu te falo, tem um risco de você nunca conseguir fazer um 6 e 7? Tem. Agora é o seguinte, uma coisa eu te falo, eu desconheço, isso quer dizer, eu desconheço alguém que jogou 100% do jogo e não conseguiu. Eu desconheço, não quer dizer que tenha. Se tiver, é raro. Porque nesse aqui, você influencia a roleta. Quanto mais você... E quando eu falo, quanto mais você... E não é influenciar uma roleta não, é seguir um passo a passo. Eu tô te falando. É tão certo para mim, na minha cabeça, quanto emagrecer. Se você fizer a dieta, você emagrece. Fica de jejum para você ver se não emagrece. Emagrece. Não é fácil, mas emagrece. O que eu quero dizer aqui, você quer jogar um jogo onde você tem influência da roleta, e o que você pode perder, olha, o mais louco disso tudo é, o que você pode ganhar é ilimitado. Ilimitado. Você aprende a fazer o 6 em 7, você faz isso quantas vezes? É ilimitado, depende de quanto tempo você vai viver, depende da sua... O que você pode perder é limitado. É limitado ao preço do curso e o tempo que você gastou nele. E eu te falo, nesse jogo tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Do mesmo jeito do jogo de emagrecimento. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Porque é simples, mas não é fácil. Mas o que eu falo para você é, você tem um ganho ilimitado e uma perda limitada. E agora você vai ter que fazer uma decisão de jogar um risco onde você tem influência na roleta. Quanto mais você fizer a sua parte, mais chance você tem. E, de novo, eu desconheço alguém que jogou 100% dos seus 50% e não ganhou o jogo. Desconheço. Não quer dizer que não exista. E, na maioria das vezes, se tiver um, me avisa.
Porque é só eu auditar para ver se ele fez 100% mesmo. É difícil alguém fazer. É que nem o cara, quando você vai, a pessoa, Érico, estou fazendo a dieta e não estou emagrecendo nada. Aí você vai auditar o que ela está comendo mesmo, tá dando aquela roubadinha, tá fazendo aquela sacanagem. Ah, mas isso aí é... A pessoa nem vê o que está fazendo. Então, assim, o fato é isso. E o mais louco disso tudo eu vou te falar. Agora vai ser o mais louco. Quando você começar, não só nessa área da forma ou de algumas outras coisas, quando você começar a resolver essa objeção para você, não só em relação à forma, em relação a tudo, porque é uma objeção universal, você vai ficar mestre em resolver essa objeção para outras pessoas. É muito louco isso. As pessoas vão ver em você alguma coisa que elas nem entendem. Olha, eu tô vendo... Cara, de onde vem essa certeza? Vem da vivência de você ter vivido isso. Então você vai ficar mestre em resolver para outras pessoas. E isso, por si só, é uma habilidade que você deveria cultivar. Porque, ó, não importa o que você vai vender ou propor para as pessoas no futuro, essa objeção vai sempre voltar. Porque ela é uma objeção universal. Sacou? Saquei. A segunda pergunta é assim: quando você ensina o dia do lançamento, tipo assim, o PPL, o PL, tem lá tudo certinho, assim como que a gente pode encaixar os gatilhos mentais, né? Mas nos vídeos do dia a dia, nos conteúdos assim de raiz, de Nutella, eu ainda fico sem saber como inserir esses gatilhos, como inserir. É isso, é essa a pergunta. Então tá bom. Isso é proposital. Então, como você faz para você inserir? Isso é proposital. Eu não quero que o seu conteúdo gratuito tenha... vamos dizer assim, o lançamento é um concerto. E no conteúdo gratuito eu quero que você pratique. E se eu colocar muita estrutura na sua prática, ela vai ser um concerto também. Então, pensa o seguinte, uma coisa que eu faço é, eu escrevo todos os gatilhos mentais por nome e boto na minha frente. E eu procuro, e aí é o procurar do verbo procurar ou tentar, é uma tentativa, é uma prática, procuro inserir à medida que eu vou colocando. Por exemplo, eu não sei se nesse 747 hoje eu inseri a história. Eu não lembro de ter contado uma história. Às vezes eu contei e nem vi. Mas eu não sei se isso aconteceu. Mas eu posso ter inserido vários outros gatilhos. Né? Então, o que eu quero dizer é que no conteúdo gratuito, você coloca um portfólio de gatilhos lá na frente e meio que consegue pegar pelo buffet. Ah, eu vou inserir o desapego. Ah, eu vou inserir a escassez. Ah, eu vou inserir a história. Ah, eu vou inserir reciprocidade. Ah, eu vou inserir participação. O 747 é muito participativo, né? Total. Muito participativo. Olha, eu insiro a participação agora, eu insiro a participação depois que as pessoas escrevem um insight, né? Tem muita participação. Então, ele é mais participativo. Os outros são mais... Então, assim, não procure ter uma estrutura no seu conteúdo gratuito. É mais um... Eu não quero te dar uma receita do jantar. Não, eu quero que você procure praticar, isso é, coloca os gatilhos na sua frente e de vez em quando vai colocando. Se você conseguir bem, se você não conseguir, amém. Tá tudo bem. Mas eu quero menos estrutura no seu conteúdo. Mais prática. Mas aí no lançamento, não. No lançamento vai ser um concerto. Eu vou te ensinar a orquestrar aquele concerto. Aí você vai ter um período de muita estrutura, extrema estrutura, que é o lançamento, e um período de improviso. Período de muita estrutura e um período de improviso. Muita estrutura e improviso. Se eu colocar estrutura o tempo inteiro em você, eu acho que eu não vou te desenvolver como música. Então eu preciso te dar estrutura, eu preciso esticar o elástico e depois afrouxar o elástico. É tipo, é uma espécie de academia, né? Você vai na academia e faz o exercício e depois você relaxa o resto do dia. Se você só fizer o exercício, talvez seja intenso demais. Eu preciso ter um pouco de... Vai ter que ter um pouco de você no seu lançamento, no seu conteúdo. Tá bom?
Maravilha. Então, agora para fazer aquela pergunta que me deu vontade de fazer, porque você disse uma coisa, Sim. quando você conta aquela história, que eu adoro aquela história, que é das primeiras pessoas que você colocou dentro de uma sala, que você resolveu resolver o problema de não ter como as pessoas não consumirem, né, o seu produto, porque você estava focando no resultado, né? E aí você conta das pessoas que estavam naquela sala naquele dia. Eu queria muito fazer algo parecido com isso, fazer uma amostra assim de pessoas muito boas assim que tivessem esse resultado. Como é que eu poderia modelar essa sua coisa que você Total. fez? No momento é um pouco mais difícil, mas ó, o único jeito de você forçar, isso é, forçar não no sentido literal da palavra, mas você tornar obrigatório o consumo de um curso, é você botando as pessoas dentro de uma sala. Não importa o que você faça, quando você vender online, algumas pessoas vão comprar e não vão consumir. Algumas pessoas compram um livro e não lê, e não há como forçar isso. Não há como tornar obrigatório, né? É o livre-arbítrio delas. E eu sabia que no começo eu queria forçar, eu queria tornar obrigatório que as pessoas consumissem a forma de cabo a rabo. E o único jeito que eu consegui de fazer isso era a minha primeira turma ser presencial. E foi uma atitude que eu fiz. E eu fiz. Eu vendi 53 pessoas e 53 pessoas apareceram. E eu tenho certeza que aquelas 53 pessoas durante, eu acho que foram 5 dias no caso, não sei ao certo, naquela primeira versão, elas ouviram a fórmula de cabo a rabo. Elas estavam pelo menos de corpo presente. Elas estavam. Então, se você quiser forçar o consumo, não existe outro jeito que eu consiga fazer isso presencialmente. Que vai ser um pouco mais complicado durante esse tempo de corona, né? Quando as paradas voltar, você pode fazer isso, se você quiser. Eu vou pelo feito é melhor que perfeito. Hoje, se eu estivesse começando, o perfeito seria fazer isso. Para mim. Só que o perfeito não existe. Então, eu faço o feito é melhor que perfeito. Então, no mundo onde eu não possa estar presente em corpo, carne e osso com alguém, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, um dia você pode replicar isso, mas não é a melhor hora, por enquanto. Então, a hora de você ligar o feito é melhor que o perfeito.